Vamos lá, relaxamento versus alisamento. Qual é a diferença entre os dois? Vocês têm alguma dúvida aí? Vocês podem escrever nos comentários. Fiquem à vontade em participar. Relaxamento. Quando a gente fala em relaxamento, a gente fala e lembra, né? De cara a gente lembra de cachos. Cachos. Então o relaxamento ele abre, ele solta, ele alonga os cachos. Existem diversas nomenclaturas, né, para os procedimentos da área da beleza. Então, se os cachos, vou dar um exemplo, se os cachos é bem caracolado, bem enroladinho, o que o relaxamento vai fazer? Ele vai soltar, ele vai abrir os cachos, ele vai alongar os cachos da cliente ou os seus cachos, ok? Então, quando você for em algum salão, né, algum local, fazer o seu procedimento de relaxamento, você vai ter de fato essa noção e não vai deixar ser enrolada por ninguém, porque por incrível que pareça, tem muitos profissionais que não entendem essa diferença e quando a cliente chega para relaxar, sai com o cabelo alisado. Então, é um dos grandes acontecimentos, né, de forma negativa, se é assim que eu posso dizer, é essa falta de entendimento, que eu levo para a falta de diálogo, porque quando você tem um diálogo sincero, aberto, né, você está disposta a saber o que a sua cliente quer, ou você como cliente, né, você que tem cachos, você está disposto a falar, né, conversar e dizer realmente o seu desejo, não tem como o procedimento sair errado, porque houve um diálogo prévio. Então é super importante primeiro haver esse diálogo. Agora, o alisamento já é para alisar. Então você vai fazer o procedimento de alisamento. O alisamento ele vai alisar, ele vai tirar, remover, desfazer os cachos. A gente chama de dar ao fio do cabelo uma nova memória, tá ok? Uma nova textura de fio. Então sai do que era cacho, ondulado, para se formar e ficar liso, fio reto, ok? Então existe diferença também no momento da aplicação. Vou repetir, existe diferença entre relaxamento e alisamento no momento da aplicação, no momento do meu procedimento do serviço. Existe diferença entre relaxamento e alisamento no momento da aplicação. Se o cabelo é cacheado e você deseja relaxar, eu vou te aconselhar em trabalhar com um pente largo. Trabalhar sempre no movimento de ativação de cachos. Aplicou o produto? Quando for alinhar, utilize o pente largo. Utilize o pente largo, porque os dentes, né, do pente largo, ele já nos arremete ao quê? A abertura dos cachos, devido ao seu espaçamento. Se for para alisar, aí você deve utilizar um pente fino, por conta do espaçamento entre os dentes. Conseguiu já entender essa diferença no procedimento entre relaxamento e alisamento? Como é importante a escolha do pente correto? Se você sabia dessa diferença, que é uma dica muito simples, mas que faz toda a diferença, é muito difícil você passar do ponto do relaxamento quando você utiliza um pente largo para isso. Quando você utiliza um pente fino para o relaxamento, olha, na maioria das vezes vai alisar. Você precisa conhecer a textura do cabelo por conta do tempo de ação. Então entra o tempo de ação, que quando você escolhe uma química capilar, você deve escolher, então para relaxar, você precisa deixar um tempo que seja favorável. Geralmente esse tempo é o menor tempo que existe da ação da química, ok? A química escolhida, que a gente já escolheu, e utilizar um pente largo para abrir os cachos. Então você precisa desses 4 movimentos, 4 tópicos, 4 ações para você realizar um relaxamento da forma correta. Já para o alisamento, você vai precisar provavelmente, né, de um creme com força maior, tá? Conhecer a textura sempre,
Tempo de pausa também, tempo de ação, tempo de procedimento desse produto vai ser maior e você pode trabalhar, atuar com o pente fino. Quais são as químicas de relaxamento e alisamento? Para relaxar ou para alisar, as químicas podem ser as mesmas, que são hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, que é a famosa guanidina. Geralmente a gente ouve falar muito em guanidina, né? E o tioglicolato de amônia. Então são esses três. Porém, ainda existe em algumas prateleiras, tá? Que são poucas, são raras, o lítio. Vocês já ouviram falar do lítio? Coloca aí nos comentários se vocês já ouviram ou não falar da química lítio. Então, durante os anos, ou seja, ao longo do tempo, o lítio tem sido retirado das prateleiras. Eu vou te falar a verdade para vocês, eu fico até triste dele sair das prateleiras, porque ele é uma peça fundamental para a troca de química. Ele é a química ideal para fazer ponte entre uma química e outra, para aí sim haver a troca de uma química para outra. Então, o lítio, para mim, ele é muito importante. Pena que os profissionais, né, inclusive as empresas, não têm olhado, né, ele dessa forma. Então, voltando a falar dos três que são mais utilizados, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, que é a guanidina, e o tioglicolato de amônia. Ok? Dessas três, as três podem alisar ou podem relaxar. Dependem do processo, do procedimento, da escolha do produto, da textura do cabelo, ok? Do tempo de ação, da forma que eu vou processar, da forma que eu vou trabalhar. Então, a grande diferença está aí. Como vocês vão efetuar a compra? Vocês vão efetuar a compra primeiramente escolhendo qual é a química que vocês vão utilizar. Vocês podem ter todas as químicas, né, disponível no espaço de vocês, se vocês forem profissionais, ou vocês podem optar por uma se você for fazer a aplicação em casa. Lembrando que química capilar, né, a gente sempre tem uma atenção, a gente sempre liga o alerta para que seja feita dentro de um espaço de beleza com um profissional qualificado fazendo o procedimento. Então, isso a gente sempre fala, mas não é proibido e você sim é capaz de fazer. Então, você tem que comprar, adquirir, né, a química, ou seja, o pote, a massa, a gente chama de massa, vai vir num pote, de acordo com a quantidade que você deseja, perfeito? E automaticamente o shampoo neutralizante ou normalizante, pode ser creme também, às vezes é creme normalizante, creme neutralizante, tá? Então depende da marca, cada marca leva para um kit, a gente chama de kit, você precisa de um kit, leva para um kit específico. Então, comprou, estuda a forma de uso dele. Então, a empresa que você escolheu, pode ser a empresa do mercado, pode ser a mais baratinha, pode ser a mais cara, pode ser a empresa do mercado profissional, não importa. Você precisa estudar sobre o manual de instrução, como utilizar. O passo a passo é: conversou com a cliente ou você identificou como é os seus cachos, como é o seu cabelo, o que você deseja, né? Você já tem um objetivo. A sua cliente, se você for profissional, já tem um objetivo. Então, já te passou esse objetivo. Você vai escolher, né, a marca que você adquiriu, dentro da marca que você adquiriu, a força e o tempo adequado para aquela ação. Perfeito? Aí, posteriormente, a compra e a conversa, o diálogo para o procedimento de relaxamento ou de alisamento, chega então ao momento da aplicação, um momento que você vai manusear esse produto para fazer o procedimento adequado. Compatibilidade é o seguinte, vamos lá: hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, que é a famosa guanidina, e o tioglicolato de amônia. Dois deles são compatíveis, que são os hidróxidos. Os hidróxidos de sódio são compatíveis entre si, ok? Já o tioglicolato de amônia não é compatível entre eles, ou seja, entre os dois. Exemplo: então, se você utilizar no seu cabelo ou na sua cliente
o hidróxido de sódio, vamos supor hoje, e daqui a 1 mês, 2 meses ou 3 meses a sua cliente deseja trocar de química e ir para o tiolicolato, eu não aconselho porque ainda está muito recente. Então, eu aconselho, por exemplo, se ela faz hidróxido de sódio, você trocar por hidróxido de cálcio, que é a famosa guanidina. Agora, você quer trocar, você deseja, a cliente também sugeriu que troca, enfim, você pode trocar desde que tenha um espaçamento entre os hidróxidos de sódio e o tiolicolato de pelo menos 6 meses. E do mesmo modo, você deve fazer uma proteção do fio e do comprimento total desse cabelo, que é o comprimento e ponta. Então, você deve fazer uma proteção só para resguardar, só para ter uma segurança, tá? Então, entre compatibilidades e incompatibilidades funcionam dessa forma, ok? Você precisa analisar o tipo de química que você deseja aplicar e posteriormente, se for trocar, você ter o tempo de pausa adequado para fazer a troca com segurança. Jamais, em hipótese nenhuma, você deve fazer a troca de química em prazo bem curto. Jamais, porque o risco de quebra é bem grande. Quanto à compatibilidade entre coloração e relaxamento, o ideal é que você utilize tonalizante. Tonalizante, existe uma volumagem mais fraca, no qual tem a segurança de fazer a aplicação até mesmo no mesmo dia. Se for coloração, só até 20 volumes.